Galera, já estava com saudade de vocês. A gente tirou uns dias merecidos aí de férias, né? A gente não teve por aí 2 finais de semana. Fomos viajar, estivemos no Descende também. Quem estava no Descende aí? Cadê a galera do Descende? Bom demais, hein? Tava bom demais. Ó, você que foi no Descende já está enviado, hein? Você já foi enviado. E hoje é uma noite especial de envio. Esse culto dos universitários, o tema aqui, Campos de Batalha, Fé e Influência na Universidade, é uma programação que há muito tempo já estava em nosso coração, a gente já conversava sobre isso desde o ano passado, orando e discernindo em Deus esse tempo, e a gente entende que é um momento profético, é um momento importante. Grande parte aqui dos jovens estão na universidade, ou ingressaram esse ano, ou irão ingressar na universidade. A gente entende que é um momento importante, início de ano, para nós orarmos por vocês, para nós prepararmos o coração de vocês para esse ano que se inicia, porque, afinal de contas, a universidade é realmente um campus de batalha. Então, o objetivo é que você saia daqui hoje munido, com ferramentas, encorajado. É uma noite de envio. Você vai sair daqui enviado, você vai sair daqui encorajado para estar naquele ambiente, fazer daquele ambiente um lugar de avivamento. E o tema da mensagem hoje é universidade, campus de batalha ou campus de avivamento. Esse é o tema da mensagem. Eu quero falar para você que a universidade é esse ambiente que é tanto um campus de batalha, mas é também um lugar de avivamento. E a gente vai passear um pouquinho nesses dois temas, mostrando para você os desafios que você, jovem universitário, já sabe que enfrenta, mas também como ao longo da história a gente percebe que o berço dos maiores avivamentos foi o ambiente acadêmico. Grande parte, se não quase todos os avivamentos iniciaram numa universidade. E eu digo para você que, em especial no Brasil, a gente está vivendo um avivamento nas universidades nesses últimos anos. Eu vou passar um pouquinho sobre isso com você aqui durante essa mensagem. A universidade, ela é o caminho mais comum de um afegão normal, né? Como o pastor Renatinho gosta de falar, né? Um afegão comum. Ele segue sempre esse caminho, né? É o caminho que nós somos ensinados pelos nossos pais, né? Você tem que estudar para ser alguém na vida, né? Então é escola, universidade e depois o mercado de trabalho. Você tem que ter uma formação para ser alguém na vida. E não necessariamente isso é verdade. Você pode ser alguém muito bem sucedido, sem necessariamente ter uma formação acadêmica. Mas fato é que a grande maioria das pessoas vai passar por uma universidade. Foi feita uma pesquisa de campo aqui pela Maressa no começo, mas vamos fazer de novo. Quantos estão na universidade hoje? Levanta bem alto a mão aí. Ó, quase metade aqui, ó. Quem já passou pela universidade? Já se formou? Olha aí. Graças a Deus, hein? Já venceu o TCC. Oh, glória! Quem está entrando na universidade esse ano? Primeiro ano na universidade. Ah, já entregou ali, né, Pedrão? Carequinha. Uma salva de palmas para o doutor Pedro aí. Ah, doutor. Eu vou me consultar com você, hein, doutor? Levanta a mão de novo aí. Quem é o primeiro ano na universidade? Primeiro ano, bem alto, bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Caramba, é gente, hein? Uau! Que legal, gente. E quem ainda está na escola, vai entrar na universidade. Aí, levanta a mão aí, vamos ver, os mais novinhos. Ah, que coisa linda aqui. Tchutchuquinho, ó. Gente, não tem uma ruga na cara, olha. Que coisa mais linda. Salva de palmas aqui para essa galera. Geração Z. Nascidos em 2010, 2011. Que é isso? 2009, né? Por aí, né? Acertei. Gente do céu. Eu estava me formando já nessa época, hein? Mas essa história é para daqui a pouco. A universidade, mais do que te entregar um diploma, preste atenção nisso, mais do que te dar um canudo lá no final do 5º, do 4º, do 6º ano, a universidade é um lugar de formação de cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como a gente enxerga o mundo.
A universidade, mais do que te dar um diploma, ela quer fazer ou modelar a sua maneira de enxergar o mundo, a sua forma de pensar e até mesmo a sua fé. Aquele ambiente ali, ele transforma de fato a sua cosmovisão. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque naquele ambiente você precisa estar com as raízes fundamentadas, porque a universidade em si não é o problema. O problema, e a Jenny bem exemplificou aqui pelo seu testemunho, o problema é estar naquele ambiente não preparado para aquele ambiente. O problema é estar naquele ambiente, como Jesus fala na parábola da semente, na parábola do semeador, a semente que ela cai sobre as pedras e não tem raízes profundas. O problema é não ter raízes profundas em um ambiente, em um campus de batalha, em um ambiente onde vai tentar moldar a sua cosmovisão, e não com a cosmovisão cristã, a cosmovisão da palavra, mas uma cosmovisão que a gente vai falar um pouquinho aqui, uma cosmovisão naturalista, uma cosmovisão ateísta, onde Deus está totalmente fora, onde Deus não entra naquele ambiente, onde Deus não é falado, onde Deus não é permitido. Uma visão puramente biológica, onde o homem é apenas matéria. Olha só uma pesquisa aqui do Barna Group. O Barna Group é um instituto cristão de pesquisa americano. E as pesquisas mais recentes mostram que 60% dos jovens cristãos esfriam ou abandonam a fé na universidade. Quer dizer que de cada 10 jovens que entram numa universidade, isso não acontece aqui, não vai acontecer em nome de Jesus. Essa pesquisa foi feita por aí, não foi feita aqui. De cada 10 jovens que entram na universidade, 6 ou esfriam, no mínimo esfriam, ou abandonam a sua fé. Como a Jenny falou, é um ambiente totalmente diferente da escola. Na escola você tem lá o professor cuidando toda hora. Para você sair da sala tem que ter autorização. No pátio tem lá o coordenador de pátio. Se você estiver ali zanzando, ele já vai, o que está acontecendo? Já vai te levar para a coordenação. Agora, na faculdade, você simplesmente tem o direito de ir e vir a hora que quiser, entrar e sair a hora que quiser, assistir aula ou não assistir, ir para o bar ou ir para a aula, ficar lá na frente matando aula. É um ambiente desafiador e que também vai desafiar a sua fé, o círculo de amizades, e é o que leva a esse percentual tão grande aqui que a gente enxerga nessa pesquisa. A cosmovisão dominante hoje na universidade, como eu falei, é uma visão naturalista que somente crê naquilo que pode ser provado. Aquilo que pode ser provado cientificamente. Então, um milagre não pode ser provado cientificamente, então eu não acredito. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo não tem como ser comprovado cientificamente, então eu não acredito. Essa é uma visão naturalista. A cosmovisão universitária, o que predomina nas universidades, ela é reducionista, materialista, como também eu pincelei aqui, é uma visão puramente biológica. Você é apenas matéria, não tem nada depois disso aqui. É isso que é pregado por aí. Uma visão ateísta, onde Deus é irrelevante. A ciência é a última palavra. Tudo tem que ser comprovado cientificamente, senão não é existente. A fé é coisa de quem não pensa. Eles não entendem que crer e pensar pode ser algo concomitante. Fé é coisa de quem não pensa, crer é o oposto de raciocinar. Mas esse pensamento, essa cosmovisão que predomina no ambiente acadêmico é totalmente contrária aos princípios milenares e eternos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos dizer lá em Provérbios, no capítulo 9 e no verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos repetir esse versículo? O temor do Senhor. Temer a Deus, crer em Deus e reverenciá-lo, respeitá-lo, é o princípio de todo conhecimento, de todo entendimento, de toda sabedoria. É isso que esse texto está nos ensinando. Então, a fé bíblica, ela não é anti-intelectual.
Crer não é diferente de pensar. Crer não exclui o pensar. Pelo contrário, a fé bíblica, ela é o fundamento para o verdadeiro conhecimento. É isso que a palavra nos ensina. O temor ao Senhor, respeitar, reverenciar, crer, honrar, respeitar a Deus é o princípio do verdadeiro conhecimento, da verdadeira sabedoria. A fé bíblica, ela não é anti-intelectual. E essa mensagem de hoje é não apenas para te ajudar a sobreviver na faculdade, nesses 4, talvez 5 anos que você vai passar, mas para te preparar para ser uma influência, te preparar para ser um foco de avivamento, um promotor de avivamento, um missionário naquele lugar. Porque é isso que você é. Como Esther recebe aquela palavra, olha, será que não é para esse momento que Deus te colocou aqui? Eu te digo, universitário, da mesma maneira. É para esse momento que Deus te colocou na universidade. Para você ser um avivalista naquele lugar. Você é um enviado de Deus naquele lugar. Você é um representante do reino. E a gente vai passar por aqui, por relembrar alguns avivamentos para te mostrar, jovem, onde você está. Onde Deus quer te usar nesse momento para levantar um avivamento. Lá em João 4,35, Jesus fala o seguinte: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Em outras traduções, os campos estão brancos. Os campos estão prontos. Olha, na universidade, o campo está branco. É um lugar excelente para você ganhar pessoas para Jesus. Os campos estão prontos, olhem em volta, é isso que Jesus está falando. Orem por mais trabalhadores, orem para que Deus levante mais pessoas para pregar, para abrir uma célula, para pegar um violão, para começar a ler a Bíblia. Orem para que Deus levante mais pessoas para ter esse desejo, porque os campos estão prontos, as pessoas estão sedentas, é isso que Jesus está falando, e a verdade é essa. As pessoas estão sedentas pela verdade, estão sedentas por Deus, porque nada, não há festa, não há cervejada, não há trote universitário, não há bar, não há prazer nenhum desse mundo que preencha o vazio que somente Deus pode preencher. Nada, 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 nada nesse mundo preenche aquilo que somente Deus pode preencher, e Deus quer te usar nesse lugar. Primeiro eu quero abordar sobre esse tema, campos de batalha. A universidade é sim um campus de batalha. Eu quero compartilhar com você pelo menos 5 mentiras, jovem. Você que está entrando esse ano na faculdade, 5 mentiras que você vai ouvir nesse ambiente. E você que está lá, alguns aqui você vai falar, já ouvi, já percebi. É verdade, meu professor já falou. 5 mentiras que você vai ouvir e a verdade da palavra de Deus. Essa é uma mensagem que é útil não somente para os universitários, na verdade todos nós aqui somos alimentados por meio dessa palavra, porque são verdades da palavra de Deus que nós vamos refletir, e também porque nós precisamos entender esse contexto para, em ambientes onde estamos inseridos, em conversas, nós podemos contribuir, compartilhar esse entendimento. Então, mentiras que você vai ouvir. E eu falo, meu lugar de fala aqui, não apenas como pastor, mas como estudante universitário também. Há 15 anos eu me formei em 2010, alguns estavam nascendo aí, mais ou menos. Me formei em 2010, não vou citar o nome da instituição, mas uma instituição pública aqui da cidade, uma universidade estadual aqui da cidade. E eu conheci muito bem aquele lugar, porque eu estudei 5 anos. 5 anos em engenharia civil integral, e ainda inventei de fazer administração noturna. Então, realmente, eu ia de manhã, e eu saía à noite, eu conhecia todos os cachorros, eu conhecia todo mundo que circulava ali naquele ambiente, porque era meu habitat natural ali durante pelo menos 5 anos da minha vida. E há 15 anos atrás, o ambiente já não era um ambiente nada fácil. Eu imagino como está hoje, né? Porque a doutrinação, na verdade, ela só vem aumentando. Eu tive uma disciplina, por exemplo, de sociologia, né? Por que tem sociologia na universidade, meu Deus do céu? Na verdade, é um ambiente de doutrinação. Eu fui obrigado, há 15 anos atrás, isso já acontecia. Eu fui obrigado, durante um ano todo, na matéria de sociologia, a ler um livro de Karl Marx. Durante todo o ano.
Tive que comprar o livro, todo aluno tinha que comprar aquele livro, estudar aquele livro. O que é isso senão uma doutrinação não velada, né? Escancarada, né? O ateísmo, como eu falei, e o marxismo cultural é a cosmovisão dominante no ambiente universitário, né? O professor vai tentar, em sua grande maioria, e não estou aqui de maneira alguma generalizando, mas grande parte, infelizmente, dos professores, ainda mais num ambiente público como esse, já tem um viés marxista, um viés comunista, um viés socialista, um viés de esquerda. Então, a doutrinação ela é escancarada. A doutrinação realmente já acontecia 15 anos atrás. Imagino como está hoje lá na sua universidade. Fato é que a doutrinação ela gera um pensamento coletivo, um pensamento de massa. E, embora o Brasil hoje ele não apareça na lista dos países com os cristãos mais perseguidos, ou na lista de perseguição aos cristãos, existe uma perseguição velada, e você sabe muito bem disso. Porque existe uma perseguição psicológica. A perseguição psicológica acontece quando você simplesmente tem um medo de se posicionar. Quando o professor pergunta quem é contra o aborto, e você tem medo de levantar a mão, porque ninguém levanta a mão. Quando o professor pergunta sobre questões de família, por exemplo, homem e mulher, família tradicional, homossexualidade, e você tem medo de se posicionar, porque você vai parecer um ET ali, dizendo que você é a favor da família tradicional, que você é contra o casamento homoafetivo. Isso é uma perseguição psicológica, é uma perseguição velada que ela existe. E o nosso prisma é a palavra de Deus, e nós vamos avaliar aqui essas mentiras de uma maneira bem objetiva, à luz da palavra de Deus. A primeira mentira que você vai ouvir nesse ambiente, você que está entrando na universidade, é que absolutos não existem. Talvez vai ser na primeira aula já, o professor vai te falar isso aí. Primeira aula de sociologia. Absolutos não existem, vai falar o teu professor. Mas essa frase ela é contraditória em si mesma, né? Porque se você perguntar, professor, você tem certeza? Tenho. Então, se você tem certeza, existe um absoluto, né? Isso quer dizer que os relativistas, eles creem que absolutos não existem, mas eles mesmos não têm certeza disso. E esse pensamento, ele é um grande problema para a nossa sociedade, para o momento em que vivemos, para a nossa época, porque o relativismo, na verdade, ele é a raiz de toda sorte de mal que existe nesse mundo, porque se a verdade é relativa, se não há um esteio, uma base para onde olhar, e é isso que eles pregam, olha, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, está tudo bem. Para onde nós vamos olhar? O que é certo, o que é errado? O relativismo ele é um grande problema. O relativismo ele perverte os bons valores, afirmando que não existe uma verdade absoluta. Por exemplo, os relativistas vão falar, todas as formas de amor são justas. Você já ouviu isso em alguma canção antiga? Né? Considero justas toda forma. Né? O que ele está falando ali? Quer dizer que então se um adulto e uma criança tiverem uma relação e for com consentimento, é justo. É isso que essa canção está falando. E é isso que o relativismo vai tentar enfiar minhoca na cabeça, principalmente dos jovens. É relativo, é com consentimento. Estou dando só um exemplo, mas isso pode ser ampliado para N situações. Roubou, mas era só um celular. Roubou, mas era para comer. Né? Isso é o relativismo contaminando os bons valores e os bons costumes. Se não existe uma verdade absoluta, como o teu professor fala, para onde eu olho? Para onde olharemos nós se não existe uma verdade absoluta, né? A verdade é que Deus criou o mundo e desde que ele criou o mundo, ele colocou instruções, né? Para Adão e Eva, ele já colocou, olha, vocês podem desfrutar, fazer o que quiser, dar nome aos bichos aí, faz tudo o que vocês quiserem, menos essa árvorezinha, só isso aqui, ó, tá? Ele deu instrução já. À medida em que o povo de Israel cresce, Deus levanta Moisés e já passa as instruções. Olha, Moisés, o meu povo tem que andar assim, assado. Ele passa certinho quais são as instruções, a maneira que o povo deve viver. Ficou tudo registrado aqui. E te digo mais, a nossa sociedade existe hoje
de maneira organizada. Não é um caos, uma anarquia, porque existiam leis que foram colocadas pelo próprio Deus desde o início. Quem é advogado sabe muito bem aí do que eu estou falando. Boa parte, grande parte das leis básicas que existem hoje, que permeiam a história da humanidade, advém do judaísmo, do cristianismo, das bases que foram estabelecidas aqui na palavra de Deus. Então, se eu e você estamos aqui de uma maneira organizada ainda como sociedade, embora não pareça tão bem assim, né? É porque sempre existiu um esteio, uma palavra que permeou e que fundamentou tudo isso. A verdade da palavra de Deus que contradiz e esclarece tudo isso, absolutos não existem. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, enquanto o mundo diz que a verdade é relativa, existem vários caminhos, formas de pensar. Jesus esclarece, olha, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, uma possibilidade, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, existe uma verdade, ela é Jesus. Ele é a verdade encarnada, o Logos que se fez carne. Jesus! Eu sou a vida. Não existe vida fora de Jesus. Pode existir sobrevivência, mas vida de verdade somente em Cristo. Ninguém se achega a Deus senão por Ele. Ele é a verdade absoluta. Amém? Essa é a verdade. Não tenha medo de falar essa verdade, de se posicionar em favor dessa verdade. Absolutos não existem. É mentira. Segunda mentira, se te faz feliz, é certo. Essa mentirinha aqui, hein? É boa de ouvir, né? O mundo vai vender para você prazer acima de propósito. Se te faz feliz, está tudo bem. Olha, você não está feliz no casamento, você tem que ser feliz. Separa, vai ser feliz. Que mentira, que balela. Vai perguntar para quem divorciou se está feliz. Você não vai ver essa pessoa feliz. Porque a busca pelo prazer não é o segredo da felicidade. Esse desejo de ser feliz, vou fazer isso, vou me divorciar para ser feliz. É olhar no espectro errado, é olhar no prisma errado. O segredo não está aí. Esse, se te faz feliz, é certo, vai tentar te dizer, olha, se você fica feliz numa relação homoafetiva, então é isso que você tem que viver, viva isso, você vai ser feliz. Vai perguntar para um homossexual se ele está feliz de verdade, mas de verdade mesmo. Eu duvido. Ele vai abrir o coração para você, se ele te der acesso. Você vai encontrar ali uma dor, você vai encontrar ali uma ferida. Essa frase é uma grande mentira. A palavra de Deus vai nos dizer em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Seguir o ímpeto das nossas emoções, dos nossos desejos, essa busca desenfreada pelos sentimentos que afloram a nossa pele, ela é um erro. Enganoso é o coração, enganoso são as emoções, enganosos são os sentimentos, mais do que todas as coisas. A terceira mentira que você vai ouvir nesse ambiente é: quem discorda, odeia. Quem se discorda desse posicionamento, rechaça essa pessoa, exclui ela, odeie ela. Esse é um dos fundamentos de Karl Marx. E eu conheço bem porque fui obrigado a ler durante um ano Karl Marx. E ele fala lá no seu livro, você lembra lá, jovem, você que está estudando aí para vestibular, luta de classes. O burguês é um opressor. Né? O burguês é o grande problema das mazelas da sociedade. Não é isso? O proletariado precisa se unir para retirar os burgueses. O que é a luta de classe se não criar polarização? A grande polarização que existe hoje em todos os ambientes, na política, em qualquer lugar, ela advém do marxismo cultural. Ela advém desse pensamento da luta de classes. É o pobre contra o rico, é o negro contra o branco, e assim vai, é o homem contra a mulher. Então, quem discorda, odeia. Cancelamento e intolerância, essa é a raiz.
só que disfarçado de tolerância. Isso eles sabem fazer muito bem. Um dos precursores desse pensamento é o próprio Lenin. Lenin tem uma frase famosa que ele falava, olha, acuse os adversários do que você faz. Chame-os do que você é. Esse é o pensamento marxista e que Lenin propagou. Vou te dar um exemplo aqui. Né? Levanta a mão aí, pode ficar à vontade, você está na igreja, tá bom? Se você é contra o aborto, levanta a mão aí, você é contra o aborto. Oh, glória, aleluia. Você é a favor da família tradicional, homem e mulher. É isso aí. Você é heterossexual. Eita, glória. Você é cristão. Eita. Você tem tudo já para ser um fascista. Mas, estou mentindo, gente? Você é um fascista. Retrógrado, pensamento ultrapassado. Você entendeu? Quem discorda, odeia. Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Então não é teoria da conspiração, como alguns tentam dizer. Você acabou de experimentar na pele aí, né? Tudo isso que você levantou a mão aí, para esse grupo aqui, vai te chamar de fascista, né? Você é um homofóbico, um fascista, né? Você lembra do Charlie Kirk, que morreu no ano passado? Foi assassinado simplesmente por pensar diferente. Charlie Kirk era um pacifista. Charlie Kirk era um conservador que tinha um projeto de ir nas universidades promover o debate de ideias. E você vê em vários vídeos ele sentado numa boa, conversando, e as pessoas agredindo ele verbalmente, espumando pela boca, porque eles não sabem discordar sem odiar, sem ferir. O que Jesus nos ensina? E eu vou ler esse texto aqui maravilhoso. Pessoal, guarde esse texto aqui, depois medite nesse texto aqui. Olha que maravilha isso aqui. Efésios, capítulo 4, versos 13 a 15. O apóstolo Paulo dá uma aula aqui. Acho que ele escreveu ontem isso aqui, porque está demais. Olha só. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. O que ele está nos ensinando aqui? Que discordar não é odiar. Discordar é pensar diferente, e você pode e deve pensar diferente do mundo, e falar a verdade sem odiar, falar a verdade com amor. Falar a verdade em amor, é isso que ele está nos ensinando. Não seja levado pelas mentiras, pelos novos ensinamentos, pelas mentiras astutas. E a verdade é que a mente dessa galera aí, em grande parte, já está cauterizada, como o próprio apóstolo Paulo escreve. Os pensamentos, a mente já está petrificada, cauterizada, e realmente eles acreditam nessas mentiras. Jesus está nos ensinando aqui, olha, amar não é concordar com tudo. Você deve discordar e falar a verdade, mas com amor. Jesus amava profundamente, mas ele confrontava sempre que necessário. Quarta mentira que você vai ouvir é: identidade vem do desejo. Sua identidade vem do desejo, você é aquilo que você sente. O homossexual, você sente esse desejo pelo sexo, pelo mesmo sexo, então você é isso. Se você sente esse desejo pelo mesmo sexo, você é homossexual, essa é a sua identidade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É um pecado que precisa ser lutado e enfrentado como qualquer outro. Se você tem dificuldade com pornografia, há um vício em pornografia, então faz parte da sua identidade. Isso é uma mentira. É um pecado que precisa ser vencido. Essa não é a sua identidade. Descobrir a sua identidade não é
olhar para dentro de si e ver os seus desejos, os seus ímpetos, para descobrir a sua identidade, se recebe isso, entende isso olhando para Cristo, porque Ele é o nosso Criador. Gênesis 1:27, criou Deus o homem a imagem de Deus, essa é a sua identidade. Homem e mulher os criou, essa é a sua identidade. Você é a imagem de Deus, semelhança de Deus. Colossenses 2:10, portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Você é completo, você tem a tua identidade firmada e completa somente em Cristo. Não há desejo que você possua que confirme qualquer tipo de coisa diferente disso. É somente Jesus, é somente Ele, é somente completo nele, é somente olhando para Ele, para a palavra, a sua identidade está firmada nele, ela não vem do desejo, isso é uma mentira. E por último, a última mentira que eu quero abordar nesse tópico aqui. A quinta mentira que você vai ouvir, jovem universitário. Limites são opressão e autoridade é abuso. É isso que se prega por aí. O cristianismo, ele é opressor. O cristianismo, ao longo da história, ele oprime as pessoas. O homem como autoridade, o patriarcado é uma opressão. É uma formação cultural opressora. É isso que se prega por aí. Se prega autonomia total, não há necessidade de regras, não há necessidade de limites, não há necessidade de autoridades. É isso que se prega nesses ambientes ateístas, naturalistas, reducionistas, como eu falei aqui no início. Mas a autonomia total não é liberdade, a autonomia total é anarquia. A autonomia total é anarquia. E sobre a autoridade mal usada é abuso, sim. Mas a autoridade bíblica, a autoridade que nós aprendemos e ensinamos, ela é proteção, ela é sacrifício e ela é serviço. O patriarcado, os patriarcas e a liderança, o cajado que está sobre os homens, é uma liderança como Cristo amou a igreja, né? Sacrifício, posicionamento e serviço e sacrifício. Então, autoridade não é abuso e limites não são opressão. Olha o que fala Salmo 119, esse salmo tão curtinho, né? Salmo 119, 45. Andarei em verdadeira liberdade. Olha só, andarei em verdadeira liberdade, pois busco os teus preceitos. Ele não fala que andarei em liberdade porque vivo desregradamente. Deixo a vida me levar, faço o que eu quiser, a hora que quiser, não tenho limites e nem autoridade sobre mim. Não, ele está nos ensinando, a sabedoria bíblica está nos ensinando, eu andarei em verdadeira liberdade, pois busco os teus preceitos, eu busco a tua palavra, a tua instrução, isso aqui é o meu esteio, aqui estão os meus limites, aqui está a autoridade sobre a minha vida, e aqui é a verdadeira liberdade. Guarde isso no teu coração, jovem, não tenha medo de se posicionar. Um rio poderoso, ele só é poderoso, pense lá no rio Amazonas, ele só é poderoso porque ele tem margens, ele tem limites. Se ele não tivesse, seria destruição total. Quando um rio foge às suas margens, é destruição. Agora, um rio com margens é um rio poderoso. Seja você um rio fluindo poderosamente naquilo que Deus tem para você, seguindo esses princípios e esses preceitos da palavra de Deus. Amém? Então esse foi o primeiro tópico, campos de batalha. E eu quero falar agora com você, já falamos aqui desse ambiente hostil e que você precisa estar munido, preparado, encorajado, raízes aprofundadas para não ser levado, para não esfriar, para não entrar naquela pesquisa do Barna Group ali. Ninguém vai entrar nessa pesquisa aí. Combinados? Ninguém vai entrar nessa pesquisa aí. Você precisa estar firme nessas verdades. E agora eu quero compartilhar com você a segunda parte, a parte final dessa mensagem, que é Universidade, Campos de Avivamento. É um campo de batalha? É sim, pastor. É um campo de batalha. O que eu falei aqui, em algum momento, ou você já ouviu, ou vai ouvir. Há uma perseguição velada. É um campus de batalha. Mas é também um campus de avivamento. Os campos estão brancos, os campos
estão prontos? Quando a gente olha para a história da reforma, para a história dos avivamentos, a gente percebe no meio acadêmico, grande parte, quase a totalidade dos avivamentos, de alguma maneira, iniciaram nesse ambiente. Eu quero citar alguns aqui de uma maneira rápida, não quero me delongar aqui. Você pode fazer a matéria História dos Avivamentos com o nosso amigo William Dávila, né? Logo vai estar na plataforma digital. Você pode fazer com muito mais detalhes. Eu quero só dar uma pincelada aqui. Mas, por exemplo, avivamento de Oxford, onde o precursor foi John Wesley e seu irmão, Charles Wesley, em 1729, 1735, ele inicia nesse ambiente universitário, lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E sabe como começa esse avivamento? Não era um pastor lá que pega caixa de som e leva a equipe de louvor e dança e tal e coisa e tal. Não, é os jovens, os próprios jovens, que começam um chamado por John Wesley, Holy Club, Clube Santo. E sabe o que tinha nesse Holy Club? Não tinha lá grandes pregadores, não tinha lá grandes músicos, ou luz, iluminação, pessoas famosas, e nem publicação no Instagram, chamando pessoas. Não, era só jovens que se dedicavam à leitura da Bíblia. Eles abriam a Bíblia e liam juntos. Eles oravam disciplinadamente. Tinha um compromisso de jejum semanal. John Wesley era alguém que jejuava muito e todos que caminhavam com ele também. E além disso, eles saíam daquele ambiente e combinavam obras de misericórdia, visitar presos ou ajudar órfãos, enfim. Era apenas isso. Apenas uma disciplina de buscar a Deus ali naquele chamado Holy Club. Uma célula universitária. Mas eles eram tão regrados, tão disciplinados, que esse grupo depois ficou chamado de metodistas. Eles eram chamados de, olha lá os metodistas, porque era sempre regradinho, jejum 3 vezes na semana, horário certo para orar, ler a Bíblia tantas vezes ali no dia. Eram chamados de metodistas e que depois veio a formar e fundar a Igreja Metodista, da qual já fiz parte também, bênção. Bom, esse foi o primeiro avivamento. John Wesley, Charles Wesley, começaram de uma maneira muito simples. Apenas uma célula na universidade. O segundo avivamento que eu quero citar aqui é o de Jonathan Edwards, que é o primeiro, conhecido como o primeiro grande despertamento, e aqui na antiga Nova Inglaterra, depois se tornou Estados Unidos, na Universidade de Yale. Estou falando certo aqui, Rodrigão? Yale, é isso? Yale College, na Nova Inglaterra. E o Jonathan Edwards, a diferença é que ele era professor, né? Ele era professor universitário, era pastor também, mas ele percebeu um esfriamento ali nos jovens e ele começou a, de alguma maneira, reunir aqueles jovens e pregar a palavra. E não era uma pregação soft, não era uma pregação customizada, né? Preparada. Para você ter uma ideia, preparada no sentido de, vou deixar isso mais palatável, né? Ele pregava sobre pecado, sobre santidade, sobre questões necessárias para uma vida santa, sobre graça, sobre conversão genuína. Jonathan Edwards, a pregação dele era aqui, ó. Ele escrevia a pregação e ele lia ela completa, linha a linha. Um grande avivalista. Não era sobre microfone, sobre luzes, sobre uma boa desenvoltura, não é, porque não é sobre isso. É sobre a vontade de ser um canal. É sobre a vontade de falar assim, Senhor, usa-me. E esse homem, sabe o que acontecia quando ele pregava? Os relatos falam, e talvez você já ouviu esse relato de um sermão que ele pregou, que é pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele escreve esse sermão, e quando ele prega, as pessoas chegam a se segurar nos bancos, gritando por arrependimento e chorando e se quebrantando. As pessoas se seguram nas paredes e ele estava lendo o sermão. Não era correndo de um lado para o outro, gritando. Não havia expressões emocionadas. Era apenas o Espírito Santo movendo. Inicia isso também no ambiente universitário. O outro avivamento que eu quero exemplificar aqui para você é o segundo grande despertamento, daí esse também lá na Nova Inglaterra, já em 1800, 1830, esse
começa a pegar, saindo de Yale, indo para Williams College, indo para Princeton, outras universidades, também focos universitários, jovens, da mesma maneira que John Wesley fazia, se reunindo em células. Simplesmente era isso, num intervalo bíblico, que eles chamavam. No momento de intervalo, os jovens se reuniam para ler a Bíblia, orar e cantar. Apenas isso. E o avivamento começa a acontecer. As pessoas vão chegando, porque é isso que acontece. Quando você se reúne, as pessoas vão chegando. O Espírito Santo mesmo vai trazer. Já ouvi relatos, o primo da Maressa, não sou eu, sou primo dela também, mas é o outro primo, ele se converteu num ambiente como esse, jovens universitários, um cara totalmente improvável, né, prima? Jovens universitários reunidos, fazendo um culto, e ele, um cara que não queria saber de crente, de igreja, do nada ele escuta uma voz, vai até lá. E ele vai até lá. E quando ele chega lá, aquela palavra entra, ele começa a chorar, se quebrantar, entrega a vida para Jesus. Está até hoje servindo uma bênção. É somente o ir, é isso que acontece em todos esses ajuntamentos. São jovens que falam, cara, vamos começar algo. Vamos fazer algo nesse intervalo? Posso citar aqui também o avivamento de Asbury. E aqui aconteceram 2 avivamentos, você vai lembrar do último agora em 2023, mas a mesma coisa aconteceu em 1970, olha que interessante, na mesma universidade. A mesma coisa, é um culto que começa e não termina. E não tem pregador famoso, não tem o F. Hope tocando lá, o Dunamis Music, o Nick Moretti pregando. Não tem nada demais aos nossos olhos humanos. Apenas pessoas normais, fazendo coisas normais. Mas o Espírito Santo estava ali, olhando aqueles corações desejosos. E pessoas começam a confessar pecado, e daí vem outro e pega o microfone e confessa pecado, e vem outro e confessa pecado, e aquilo não para, aquele culto não acaba. E a mesma coisa que aconteceu em 1970 se repetiu agora em 2023. Avivamentos estão acontecendo. Estou citando esses 4, poderia citar tantos outros. Selecionei esses 4 para demonstrar e encorajar você, jovem, no ambiente que você está, você que está entrando na universidade, você que já está lá. Seja um avivalista naquele lugar. Eu quero te dizer mais, o Brasil está vivendo um avivamento nas universidades. Quando você olha o que tem acontecido nas universidades nos últimos anos, eu falo recentemente, 24 para cá, é algo incrível. Nesse ambiente que eu falei, da universidade pública, que é um ambiente muito difícil pelo marxismo que realmente está ali presente, o ateísmo, mas você vê avivamentos acontecendo, e você vai lembrar aí, você já viu algum vídeo da USP? O movimento acontecendo lá, algum vídeo da UNB, da UFMG, da UFRJ, ambientes, meu Deus, avivamentos estão acontecendo lá. Eu separei um videozinho aí, bem rapidinho, 30 segundos, só para mostrar um pouquinho. Vamos ver se passa aí. UFMG, pessoas sendo curadas, UNB, lá em Brasília, desafiando as potestades do mal naquele ambiente. Federal do Rio de Janeiro. Presença de Deus, poder de Deus. Louvor, adoração, jovens unidos. O avivamento está acontecendo, gente. Só precisa de pessoas que dizem, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Aqui em Cascavel já está acontecendo. Nós temos aqui dos jovens células, e célula de uma universidade é avivamento. Ei, você que tem uma célula na universidade, Bernardo, Júlio, Dudu, Isaac, cara, você é um avivalista, meu. Sara, você já está sendo um avivalista, Deus já está te usando naquele lugar. Glória a Deus pela sua vida. Dá uma salva de palmas para essa galera aí. Vocês são avivalistas. A gente vem orando por isso, esse culto é um resultado disso, e já no ano passado a gente vem orando, Senhor, nós queremos entrar nas universidades, e eu comecei a orar por isso, passaram algumas semanas, alguns jovens vieram me procurar, resposta de oração. O Alejandro e o Lucas Roque, cadê vocês? Fica de pé aí, cadê? Lucas Roque está servindo lá, Alejandro está aqui, ó. E vamos começar uma célula na UniOeste, gente! Eita, glória! Glória a Deus. Aquele lugar vai ser tomado pelo Espírito Santo. Vai ser tomado pelo Espírito Santo. Deus vai usar vocês. Só precisa do sim, cara. É no intervalo bíblico ali, você abre a Bíblia, fala do teu jeitinho mesmo, ora,
pega um violão, Deus vai trazendo as pessoas. Deus vai começar agora um avivamento na UniOeste, amém? Já está nas universidades. Olha, e você, jovem, que nessa mensagem que Deus tocou no teu coração, ainda vai ter um momento de envio aqui, mas que de alguma maneira essa mensagem mexeu com você e você, cara, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso, no meu intervalo, fazer alguma coisa, reunir 2 ou 3 ali e começar algo. Olha, vem me procurar, vamos começar. A gente está aqui para te ajudar. Você pode ser um líder de célula lá nessa universidade. A gente quer incentivar, encorajar você a ser um avivalista. Eu quero repetir aqui o que Jesus disse. Despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Está pronto, é só chegar. Os jovens já estão lá esperando. A universidade, ela não é um túmulo da fé, como talvez alguns querem acreditar, mediante tudo isso que a gente vê aqui. A universidade é um berço de avivamento, amém? É um berço de avivamento. A universidade é um berço de avivamento, enxergue dessa maneira. Olhe para a universidade, para esse ambiente dessa maneira, você nunca vai pisar mais lá da mesma forma, cara. O problema não é aquele ambiente, repito, mas é entrar nele sem raízes profundas e que você saia daqui hoje e você esteja todos os dias com as suas raízes firmadas em Cristo. Amém? Quero chamar a minha linda aqui, minha amada, vai fazer um momento de envio aqui desses jovens. Amém, quero chamar o louvor, mas não vou cantar, fiquem tranquilos. Vocês viram como eu canto bem, né? Aliás, eu nem canto, nem tem como você saber que eu canto mal. Gente, vamos ficar em pé, vamos dar um brado de vitória, de alegria, um aplauso por essa palavra. Glória a Deus pela vida do pastor Tiago. Dá meu celular aqui. Você foi abençoado, impactado, encorajado? Levanta a sua mão. Você foi com essa palavra? Glória a Deus. Amém, amém por isso. Eu quero convidar você, universitário, para chegar aqui na frente. Vem com o seu instrumento de estudo, não tenha vergonha, esse é um momento profético, um momento de bênção. Se você trouxe o seu caderno, o seu notebook, eu nem sei se hoje em dia vocês usam caderno para estudar, no meu tempo usava. Nem usa caderno. Gente, que absurdo! Olha aqui, descobri que vocês tiram foto dos slides, do quadro, é isso? Ó, vem apertando, vem pra frente. Gente, a gente gostaria muito que vocês tivessem algo simbólico aí nas mãos. Se você tem a sua Bíblia de papel, um caderno, um bloco de anotação. E eu quero todo mundo aqui na frente, o corredor, dá pra gente distribuir. Quem tá aqui na frente, vamos indo para as laterais. Vem vindo. Vem vindo, não quero ninguém no corredor ali no meio, quero todo mundo aqui na frente. Vamos apertar um pouquinho, vai mais pro lado. Quem tá no corredor central vai distribuindo aí. Eu, assim como o Tiago disse, eu me formei também há pelo menos 15 anos. Tem uma caminhada já. E graças a Deus, no meu período de faculdade eu não me corrompi, eu guardei a minha fé. Glória a Deus por isso. Mas em muitos momentos eu me senti oprimida. Eu me senti essa jovem que não sabia levantar a mão, que tinha medo, que faltou coragem para levantar a mão. Ou até mesmo para defender a minha fé e me posicionar em muitos momentos. Primeiro dia de aula eu nunca vou esquecer. O primeiro professor na sala de aula chegou e falou assim: quem aqui namora? E eu já namorava, o Tiago. E ele falou assim, ó, quero dizer, e eu e mais alguns lá levantamos as mãos, ele falou assim: não há namoro que dure, que resista a uma faculdade. Lamento dizer, mas o namoro de vocês não vai durar. E eu falei, eu rejeito isso, em nome de Jesus. Passaram-se 4 anos. Um dia eu estava com o Tiago, casamento marcado. A gente se formou em dezembro. O ano seguinte, em março, a gente já casou. Porque o último ano de faculdade meu, eu programei meu casamento. E aí a gente encontrou ele num restaurante. Eu falei, professor, vem cá. Esse aqui é o meu noivo. O mesmo que eu iniciei a minha faculdade namorando. Agora a gente vai casar. O meu namoro resistiu, em nome de Jesus, né? Então são nas pequenas, glória a Deus. Esse ambiente
ambiente hostil, esse ambiente que muitas vezes a liberdade ela é confundida com a libertinagem, né? Que vocês cheguem realmente preparados, blindados, encorajados. Não tenham vergonha da fé de vocês, não tenham vergonha. Sejam luz naquele lugar. Eu estou emocionada porque esse é um culto. Ano passado eu e o Thiago conversando, eu falei, como é que a gente não fez isso ainda? Por que a gente não fez um culto do universitário tão necessário? Né? E agora, com toda a fé, com toda a força que há aí dentro de vocês, eu quero que vocês repitam comigo. É um pouquinho extensa, tá? Mas nós vamos orar isso aqui, entregando para o Senhor. Nesse momento é um momento de envio de vocês. Vocês vão chegar blindados, encorajados, revestidos do poder, do amor de Jesus na vida de vocês, amém? Se você quiser fechar os seus olhos, se você está com o seu